Caros irmãos, queridas irmãs, neste 26º domingo do tempo comum, nós escutamos a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão. Assim é chamada essa parábola. Epulão quer dizer alguém que se banqueteia. Conforme a própria parábola diz, fazia festas esplêndidas todos os dias. É uma daquelas parábolas que nós encontramos apenas no Evangelho de São Lucas, como a parábola do filho pródigo, como a parábola do bom samaritano. Essas parábolas têm em comum um aspecto que é muito característico, é muito próprio do Evangelho de São Lucas, que é a compaixão, a misericórdia de Jesus para com os pobres, os doentes, os pecadores. Claro que todos os evangelhos nos dizem que Jesus é misericordioso, que Ele acolhe os pecadores, os doentes, mas é uma ênfase que São Lucas dá. É o evangelho da mansidão de Cristo. E por isso nós encontramos apenas no evangelho de São Lucas essas parábolas da misericórdia. Outras características do evangelho de São Lucas que nós podemos relacionar com essa é o evangelho mais sensível à ação, à presença do Espírito Santo na vida de Jesus, e depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho, a ação do Espírito Santo na igreja. E também é o Evangelho no qual mais vezes Jesus aparece rezando. Jesus se recolhe, se retira para orar o tempo todo. E essas características são, de certa maneira, interdependentes, elas se complementam, porque a oração constante e ser movido pelo Espírito Santo necessariamente deve nos levar a praticar atos de amor, de caridade concreta, obras de misericórdia, frutos. Senão, a oração não tem efeito, a oração é ineficaz, é estéril, não produz fruto. A caridade, a compaixão, a misericórdia, tudo isso vem de ser movido pelo Espírito Santo, tudo isso vem de buscar a Deus na oração. Nessa parábola, nós temos dois personagens principais, o pobre Lázaro e o rico anônimo, cujo nome nós não conhecemos. Esse já é um detalhe interessante, porque geralmente acontece o contrário. As pessoas ricas, as pessoas mais abastadas, são conhecidas pelo nome, são famosas, são importantes. Então nós sabemos os nomes, são conhecidas. Já os miseráveis, esses a gente às vezes passa, até dá uma esmola, mas não sabe o nome, são desconhecidos. Na parábola acontece o contrário. Nós sabemos o nome do pobre Lázaro, mas não sabemos o nome do rico. O que já nos mostra a perspectiva de Deus. Muitas vezes Jesus disse que no dia do juízo muitos ouvirão: não vos conheço, não sei quem sois.
não conheço o vosso nome. Aquele rico vestia roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico, queria matar a fome com as sobras, com os restos de alimento que caíam da mesa do rico. Mas nem isso lhe era permitido, lhe era dado. Os cães vinham lamber as suas feridas. E então os dois morreram. E até no modo como a parábola descreve a morte de ambos, nós vemos uma diferença enorme. Morreu Lázaro, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Vejam que a expressão foi levado para junto de Abraão, ou mais literalmente, foi levado para o seio de Abraão, é o que o texto diz. Não diz que foi levado para o céu, porque Jesus não tinha ainda realizado a redenção. Quando ele contou essa parábola, ninguém podia entrar no céu. As portas do céu estavam fechadas, né? Então, por isso, na parábola, Jesus diz que ele foi levado para junto de Abraão. No credo, nós dizemos que, após a sua morte, Jesus desceu à mansão dos mortos. Os patriarcas, os profetas, homens e mulheres justos, santos, do Antigo Testamento, que viveram antes de Cristo, aguardavam na mansão dos mortos, no chamado limbo dos patriarcas, aguardavam a redenção, que Cristo viesse buscá-los e levá-los para o céu, que é o que nós dizemos no credo. Desceu à mansão dos mortos. Para quê? Para resgatá-los, para conduzi-los para o céu. Então é por isso que a parábola não diz que o pobre Lázaro foi para o céu, diz que ele foi para junto de Abraão. Foi para o mesmo lugar onde estavam aguardando Jesus os santos do Antigo Testamento. Jesus é quem lhes abriria as portas do céu. Quanto ao rico, foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Ele era atormentado, ele estava em meio a chamas. Ele até pede que Lázaro molhe o dedo para refrescar-lhe a língua. Sofro muito em meio a essas chamas, diz ele. Ele estava no inferno, ele tinha sido condenado. E é interessante que a parábola diz que ele viu de longe Abraão e Lázaro, porque o inferno significa justamente a distância, a separação. Assim como a alma é a vida do corpo, e quando a alma se separa do corpo, a pessoa morre. Deus é a vida da alma. Quando a alma se separa de Deus, a alma é imortal, ela não morre, mas ela não tem vida em sentido pleno. É a segunda morte, é a morte eterna, uma vez que ela está longe de Deus, que é a fonte da vida. Então, por isso os tormentos, por isso os sofrimentos, as aflições. É essa realidade do distanciamento, da separação. Abraão está longe, Deus está longe. Ele se colocou longe de Deus, ele se afastou de Deus, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. E até Abraão vai dizer para ele: existe um abismo entre nós.
Ninguém daí pode vir para cá, ninguém daqui pode ir para lá. Há um abismo intransponível. E assim Jesus nos mostra a eternidade do inferno e também do céu. A salvação e a condenação são eternas. Não são temporárias, mas são eternas. O motivo pelo qual aquele rico foi condenado certamente não foi o fato de ele ser rico, embora Jesus, nos últimos domingos mesmo, nos advertiu a respeito do perigo, da armadilha que é a riqueza. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando uma pessoa é gananciosa, avarenta, muito provavelmente ela vai desprezar a Deus, ela vai desprezar o seu próximo, ela fica apegada aos bens. Então Jesus nos recomenda o desapego. Porém, o pecado daquele rico era justamente a sua indiferença. Era a sua insensibilidade, a falta de compaixão diante de Lázaro, que estava à porta da sua casa. Ele vivia na abundância dos bens, mas não sabia repartir, não sabia dividir, não sabia partilhar aquilo que Deus tinha lhe dado. A doutrina social da igreja nos ensina o princípio da destinação universal dos bens da criação, ou seja, os bens que Deus coloca à nossa disposição, nós devemos usá-los com sabedoria, e nós somos administradores dos recursos, dos bens da criação, que Deus põe à nossa disposição, que Deus põe à disposição de todos. Eles não nos pertencem, nós não somos proprietários desses bens. De modo que aquilo que Deus me dá, aquilo que eu possuo, eu devo também colocar à disposição a serviço dos outros, a serviço de Deus, da igreja, das pessoas. Aquele rico era egoísta, vivia para si, não tinha olhos para ver, para se compadecer. E a compaixão verdadeira não é simplesmente sentir dó, ter pena, ai, coitadinho. Que eu posso dizer, ai, coitadinho, e passar à margem sem ter atitude nenhuma, sem fazer nada para socorrer o meu irmão nas suas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais. Então a verdadeira compaixão precisa me mover, precisa me levar a tomar uma atitude, obras de misericórdia. Como também a parábola do juízo final, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nos lembra que é uma condição para que alguém se salve, que pratique obras de misericórdia. Porque como é que eu vou entrar no céu, que é o reino do amor, se eu não sei amar? Se eu só penso em mim mesmo. O contrário do amor não é o ódio. Aliás, que Santo Tomás mostra claramente que o ódio, de certa maneira, deriva do amor, se fundamenta no amor. O contrário do amor é a indiferença. É essa falta de compaixão, de sensibilidade para perceber a necessidade de não socorrer quem precisa, e eu posso, e eu tenho condição, mas eu me fecho em mim mesmo.
Do mesmo modo que o rico não foi condenado por ser rico, mas por essa sua avareza, por essa sua insensibilidade, indiferença, falta de compaixão, de misericórdia, falta de amor em última instância. Também o pobre não se salvou apenas por ser pobre, porque há pobres que são gananciosos. Há também pobres que são egoístas. Mas a primeira bem-aventurança é justamente: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, que não querem ostentar riqueza, acumular riqueza, mas que têm um coração simples, que vivem na simplicidade, na humildade, que são generosos. Isso é ter um coração de pobre, desapegado, como Jesus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, diz a antífona da aclamação ao Evangelho de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então aquele pobre Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, não somente porque ele era pobre, mas porque era justo, porque era temente a Deus, porque era um bom homem. Mas Jesus sempre chama a nossa atenção para o risco que é acumular riquezas. O nosso coração tende a se prender a elas. Mas às vezes há também aqueles que, mesmo tendo muito pouco, se prendem, se apegam ao pouco que têm. E a pobreza evangélica significa justamente o desapego voluntário, a disposição de colocar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou a serviço dos outros, a serviço de Deus, do próximo. Era o que aquele rico não fazia. E no final da parábola, o rico pede a Abraão que mande Lázaro avisar os irmãos dele, para que eles não sofram o mesmo destino, o mesmo sofrimento. Abraão vai dizer assim: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos ressuscitar, eles vão se converter. E Abraão responde: se não escutam Moisés nem os profetas, se eles não dão ouvidos à palavra de Deus, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus estava contando essa parábola, diz logo no começo, para os fariseus. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, que eram, o próprio Jesus diz, amigos do dinheiro, e que não acreditavam em Jesus. Isso que Abraão diz no final, de fato, a gente pode pensar assim: não, se um morto ressuscitar, qualquer um acredita. No entanto, Jesus ressuscitou a filha de Jairo e eles não acreditaram. Ressuscitou o filho da viúva de Naim e eles não acreditaram. Ressuscitou Lázaro, não o da parábola, mas o de Betânia, irmão de Marta e Maria, e eles não acreditaram. Jesus, ele mesmo ressuscitou, e eles não acreditaram, não se converteram. E por isso Abraão está dizendo aqui para o rico na parábola: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, que os escutem. Porque se eles não escutam nem a palavra de Deus, o coração está tão endurecido que mesmo que um morto ressuscite, não acreditarão.
vamos pedir a Jesus que o nosso coração não se feche, não se endureça como o coração daqueles fariseus, mas que a palavra de Deus que hoje nós ouvimos toque o nosso coração para sermos mais atentos, para sermos mais sensíveis às necessidades, aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs, os pobres, os doentes, os pecadores, para nós praticarmos obras de misericórdia, atos concretos de amor para com o nosso próximo, sermos compassivos como Jesus, uma verdadeira compaixão, não simplesmente sentir dó, mas ter atitudes, ter iniciativa de estender a mão para Deus, para Jesus, que está presente naqueles que sofrem, nos nossos irmãos que precisam de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja